Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Eu quero aproveitar nesse momento e dizer que a gente está fazendo uma campanha de doação para a Casa Maria Maia. Eu vou deixar mais uma vez o link aqui na descrição, a conta da nossa tesoureira da igreja, para que você possa contribuir e a gente possa destinar essas fraldas geriátricas para a Casa Maria Maia, que é uma casa que cuida de crianças com paralisia cerebral severa, ok? Bom, eu quero falar hoje sobre covardia. Um dos piores defeitos do ser humano é a covardia. Não no sentido, muitas vezes, de você praticar algo covarde contra alguém, mas principalmente quando você é omisso em relação a algumas situações e prefere não se posicionar em função de não criar problemas para si mesmo. Bom, nós estamos vivendo um tempo no nosso país onde as liberdades elas estão sendo tolhidas. E aí eu não quero necessariamente entrar numa questão política em si. Eu quero lutar, eu quero colocar a luta que está por trás da luta, o que está por trás dos bastidores, né? Porque muitas vezes a gente vê a vida, muitas vezes é como um palco. Você vê o espetáculo que está sendo apresentado, mas não consegue enxergar o que está por trás e o que gera toda essa situação. E eu, como pastor, entendo que toda essa guerra, essas narrativas, esses conflitos todos, ele tem uma conotação espiritual. Então o que está por trás disso é a parte espiritual. Houve uma grande mudança política no nosso país e muitos conservadores acabaram tendo voz, porque até um certo tempo atrás, você dizer que era conservador, ser de direita, era quase que um xingamento. E de repente as pessoas começaram a ganhar voz, principalmente em função das redes sociais, e começaram a se expressar. Elas tiveram o direito de se expressar, não necessariamente através de um político, mas através de si mesmo. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque agora há uma onda de censura sobre essas pessoas e há muitos jornalistas, o próprio STF, o Judiciário, um youtuber muito influente querendo calar. Então a questão não é debater, é calar a voz contrária. Eu até brinco que eles são tolerantes, tão tolerantes que praticam a intolerância que eles tanto condenam, né? Que eles dizem que o conservador tem. E o que o conservador faz é simplesmente expor. E aí vem uma questão da tal da fake news. O que seria uma fake news? Seria uma mentira. E como é que se combate a mentira? Falando a verdade. E o nosso sistema jurídico já tem todas as ferramentas possíveis para que, se alguém se sentir atingido na sua honra ou materialmente, ela possa entrar na justiça e ser reparada em relação a essa mentira eventual que possa ter acontecido. Mas o problema também é que muitas coisas que são colocadas, o outro vem e taxa, é fake news, mas ele não expõe por que é fake news, ele não diz por que é mentira. Né? E aí fica um jogo de narrativas. Então, como a grande parte da mídia, da política, do judiciário é tomada por esses ditos progressistas, aí fica essa guerra. E aí que vai sendo calado aos poucos. Perfis, aí é colocado como perfil de apoio ao presidente, mas eu quero falar do que está por trás disso. E o que está por trás disso? O jogo que está sendo jogado no plano espiritual. O alvo, no final de tudo, eu tenho dito, que somos nós cristãos. Por quê? Porque, se você lembrar, eu não sei se é o filme Deus Não Está Morto 2 ou 3, mas eu lembro que o pastor, ao final
do filme, ele é intimado pelo promotor de justiça, no caso, no filme, né? E o promotor pede que ele mande o esboço todo domingo antes de ser pregado para ver o que ele vai pregar, para saber se ele poderia pregar. E eu lembro de uma frase que ficou muito marcada na minha mente, e ele dizia o seguinte: a perseguição será feita através das leis. Eles vão nos perseguir através das leis. E ele até, eu acho que é o 2, porque depois vem o 3, ele se recusa a mandar o esboço porque é uma questão de liberdade e o local de culto seria inviolável. Então, com todas essas narrativas, as coisas elas vão sendo tolhidas, vão sendo abafadas, e eu creio que é um tempo que nós precisamos nos posicionar, porque amanhã ou depois isso vai ser revertido contra nós. Na Bolívia tentaram passar uma lei que fosse impedido o evangelismo. Na Escócia está para ser aprovada uma lei onde muito possivelmente a Bíblia não poderá ser pregada. E aí a gente vê uma perseguição de uma forma velada em alguns lugares e uma perseguição de forma concreta em outros em relação ao cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo ele se contrapõe a esses sistemas, a essas ideologias, principalmente uma ideologia que está muito em voga hoje, que é a ideologia marxista, o socialismo, o comunismo, que se confunde, que muitos tentam confundir alguns cristãos dizendo que é a mesma coisa e na verdade não é, porque no comunismo, socialismo, Deus é o Estado, onde ele toma tudo de todo mundo para poder distribuir de forma igualitária, mas tudo pela pobreza. Enquanto que o cristianismo não, eu vou dividir aquilo que é meu e aquilo que propõe o meu coração. E Deus no meu coração é Jesus, não é o Estado, não é o Estado que determina. E isso eu vejo muito claramente depois de num processo que vem acontecendo, onde o Estado diz o que você deve comer, o que você deve beber, o que você deve fazer, e agora o Estado está dizendo o que você deve falar. Então, o jogo é esse. As portas do inferno estão sendo abertas contra nós. O jogo é espiritual. Mas eu quero que você não seja covarde, porque lá em João capítulo 4, 1 João capítulo 4, verso 4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós temos que ter essa percepção. O cristianismo sempre lutou por democracia, sempre lutou por liberdade, até mesmo a liberdade de ser criticado, até mesmo a liberdade de pessoas que têm uma religião totalmente inversa à nossa. E muitas vezes nós nos colocamos como aquele que vai defender até o último a liberdade do outro para que o outro possa falar. Porque nisso está consistido o amor. É óbvio que no meu falar eu quero ter o direito de me expressar e colocar aquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Porque muitas vezes a Bíblia ela vai se contrapor ao sistema do mundo. Jesus, ele não foi simplesmente morto, é óbvio que era a vontade de Deus, era um cumprimento da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ele se contrapôs a um sistema religioso daquela época, um sistema autoritário, mais ou menos como que a gente vê hoje, porque o Sinédrio era como se fosse o STF, vamos dizer assim, que eles julgavam, faziam julgamentos entre o povo hebreu, e ele se contrapôs a esse sistema, principalmente quando ele vai no templo e ele expulsa os cambistas do templo e limpa o templo do Senhor e diz: a casa do meu pai seria chamada casa de oração. Então ele se contrapôs ao sistema. Então muitas vezes pelo fato do cristianismo ser contraditório ao sistema do mundo, ele obviamente ele vai ser de um jeito ou de outro perseguido. Então o que nós precisamos fazer hoje é nos posicionarmos, é entender o que está acontecendo, é perceber. Agora é época de eleição, muitos vereadores virão nas igrejas, candidatos a prefeitos e virão com aquela conversinha mole, mas nós temos que ver o que eles pensam de fato, não o que eles dizem para serem aceitos, mas o que eles pensam.
E eu creio que essa onda conservadora que tem acontecido no Brasil é fruto de muita oração de muitos pastores, porque o que aconteceu na última eleição, não houve uma concordância, uma junção de ideias de pastores, concílios ou coisas do tipo para que se chegasse ao resultado que chegou. Todos entenderam que era um momento de mudança. E obviamente que o sistema não quer que isso mude. Então é hora de nós, de fato, nos posicionarmos nesse aspecto para que isso não se reverta amanhã contra nós. Porque se a gente for covarde, nós vamos apanhar muito. É mais ou menos o seguinte, para a gente encerrar. O cara te dá um tapa na tua cara e você ainda pede desculpa? Não, você tem que se posicionar. Porque a Bíblia, outro dia uma pessoa disse, se eu te der um tapa na cara, o que você faz? Eu te dou outra face, mas se você me bater de novo, eu te quebro na porrada. Aí a pessoa ficou assustada, eu falei, óbvio, porque se eu te dou uma face, você bate numa face, eu te dou outra e você bate de novo, pô, peraí, você não quer diálogo, você quer me humilhar, me pisotear e assim por diante. Então nós temos que começar a entender o que está acontecendo, o jogo atrás do jogo, o que está por trás dos bastidores. E o inferno quer se voltar contra nós. E perceba, as leis elas estão sendo feitas, as junções, tanto que o ministro do STF, Edson Fachin, no TSE, ele propôs uma lei que impedisse pessoas com alguma ligação com igrejas se elegessem. Então quer dizer que nós como cristãos não temos voz na sociedade? Então para vocês entenderem como está sendo jogado esse jogo. Nós precisamos acordar, mas precisamos nos posicionar e não sermos covardes e colocar isso diante de tudo. E veja, a igreja não é balcão de negócio, a igreja não é lugar de pregar política. Nós podemos falar de política, mas não fazer politicagem. O altar é lugar de pregar Jesus. Só Cristo deve ser ministrado lá em cima daquele lugar. Não é lugar para ser dado microfone para político. O político tem que sentar e ouvir a palavra como nós. Se nós começarmos a mudar a nossa mentalidade e sermos corajosos de colocar acima de tudo a palavra de Deus e nos posicionarmos na sociedade, eu creio que a gente pode contribuir muito com todas essas coisas que estão acontecendo. Amém? Pense, medite e deixa Deus ministrar no teu coração. Deus abençoe vocês.